O Evangelho de João na Bíblia é certamente o mais diferente entre os quatro. Primeiro, porque conta muitas histórias que os outros três evangelhos não contam. E segundo, pela sua tamanha carga teológica e espiritual sobre a divindade de Jesus, seu status como Filho de Deus e muitos detalhes interessantíssimos de eventos após a sua ressurreição. Um exemplo dessa carga teológica é a forma com que João começa seu evangelho, falando sobre como Jesus estava no princípio com Deus e que era Deus ao mesmo tempo, se fazendo carne e habitando entre eles. Essa espiritualidade presente no evangelho de João leva muitos céticos a desprezar suas escritas como uma história da carochinha, sem nenhuma evidência real. Bom, para enterrar essas acusações, hoje eu vou te mostrar 5 evidências impressionantes demonstrando que João é um livro histórico e verídico e escrito pelo próprio apóstolo, relatando as suas memórias de Jesus. Bom, já vamos começar com uma coisa muito legal. Em João capítulo 5, Jesus sobe para Jerusalém para uma celebração judaica. É dito por João que lá dentro da cidade, próximo da Porta das Ovelhas, existe uma piscina cercada por 5 pórticos, que são como entradas cobertas. Essa piscina era chamada de Betesda e era um lugar onde muitos doentes e deficientes ficavam ao redor, porque acreditavam que um anjo descia ali e movia as águas, e aquele que entrasse primeiro era curado. É na margem da piscina de Betesda que Jesus cura um paralítico em pleno sábado, causando ira nos fariseus. Essa descrição tão bem detalhada que João dá do tanque de Betesda foi uma questão de dúvida por muito tempo, justamente pelo fato de nunca terem achado em Jerusalém essa bendita piscina. Um padre modernista chamado Alfred Loisy chegou a interpretar essa passagem dos 5 pórticos como uma invenção alegórica de João, não acreditando que o milagre tinha sido realizado literalmente. Loisy acreditava que as 5 entradas da piscina representavam os 5 livros de Moisés, e toda aquela cena era uma metáfora mostrando que Jesus tinha superado a lei do Velho Testamento. Mas adivinha, depois de 1800 anos, quando todos menos esperavam, arqueólogos em Jerusalém, numa escavação perto da Porta das Ovelhas, acidentalmente descobriram a piscina. E ela era exatamente como João descreveu, contendo 5 pórticos, 4 cercando a piscina e 1 no meio dela. E o melhor, João conta isso casualmente, só para localizar onde ele vai contar o milagre que Jesus fez. A gente pode ver aqui que João claramente sabe do que ele está falando, porque ele estava lá e ele lembra exatamente o local que o milagre aconteceu. Vamos agora para o próximo exemplo, ainda falando sobre piscinas e arqueologia. Em João capítulo 9, Jesus cura um cego depois de passar lama nos seus olhos. Depois ele manda esse cara se lavar na piscina de Siloé, que era uma piscina histórica da antiga Jerusalém, também citada no Velho Testamento e mencionada até em documentos judaicos como o Talmud. E olha que interessante, essa piscina estava perdida na história e foi achada só recentemente, em 2004, na região de Ofel, que fazia parte da antiga cidade de Jerusalém. Foi descoberto também que essa piscina recebia águas da fonte Guion, pelo túnel de Ezequias, assim como descrito em 2 Reis capítulo 20, versículo 20. Mas não para por aí, vamos ainda mais fundo. Em João capítulo 7, no último dia da festa dos tabernáculos, uma importante celebração judaica, Jesus se levanta e dá um discurso a uma multidão inteira sobre a água, dizendo: "Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva." Ele estava se referindo ao Espírito, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. A questão é, por que o tema do discurso de Jesus foi a água? E por que aquilo foi dito no último dia da festa dos tabernáculos? Bom, é dito pelo próprio Talmud judaico e também pelo historiador judeu Flávio Josefo que naquela época, uma cerimônia de derramamento de água acontecia em todos os 8 dias da festa. Funcionava assim, eles retiravam água da piscina de Siloé e essa água era levada ao templo e derramada sobre o altar. Enquanto isso, bênçãos e louvores eram ditos, agradecendo a Deus pela chuva. Existiam danças, cantos e músicas tocadas com vários instrumentos. Era realmente uma festa linda e muito alegre. Tanto que era dito naquela época que aquele que nunca viu a cerimônia de derramamento de água nunca viu uma celebração na sua vida. Agora, voltando para o discurso de Jesus, ele falando com toda aquela multidão no último dia da festa. Todos ali que estavam ouvindo estavam muito provavelmente com a ideia de água na cabeça, justamente por causa da cerimônia de derramamento de água, fazendo total sentido por que Jesus escolheu esse tema para o discurso. Agora, João em nenhum momento se preocupa em explicar isso. Ele casualmente cita que era o último dia da festa dos tabernáculos e que Jesus discursou sobre a água. Ele nunca menciona a cerimônia do derramamento de água e como ela era importante para os judeus. Só uma notinha de rodapé. Jerusalém foi destruída no ano 70 e alguns estudiosos apontam que o livro de João pode ter sido escrito do ano 85 até o 100. Ou seja, quando João escreveu isso, não tinha mais cerimônia de derramamento de água há muito tempo. Se João estivesse inventando tudo isso que Jesus disse, por que não explicar melhor para que todos entendessem? A esse ponto, a audiência que lia o Evangelho segundo João não era apenas mais de judeus da antiga que se lembravam da cerimônia, mas sim também pessoas mais novas que não se lembravam da antiga Jerusalém, assim como não judeus que nunca ouviram falar dessa cerimônia.
O mentiroso faz questão de parecer ter credibilidade e informação. Ele nunca quer deixar pontas soltas. A resposta de tudo isso é simples. João não explicou porque ele estava falando a verdade. Quando você lê, a sensação é que é só alguém contando as suas memórias do que realmente aconteceu, sem a preocupação de explicar e elaborar cada detalhe. Isso é escrito como um documento histórico, não como ficção. Tá, vamos para a nossa próxima evidência. Abrindo em João capítulo 10, a gente lê que Jesus passeava no templo de Jerusalém, e é nesse momento que os judeus o cercam e perguntam se Jesus é realmente o Cristo. Isso abre uma grande discussão, o que leva Jesus a falar a famosa frase: "Eu e o Pai somos um". É aí que muitos céticos mais uma vez tentam descredibilizar João, pelo seu tamanho foco em espiritualidade e teologia. Mas espera, vamos voltar um pouquinho. João se lembra tão bem dessa discussão que chega a falar exatamente aonde e quando ela aconteceu. Ele diz que era inverno, em período de festa da dedicação, que era uma outra celebração muito importante para os judeus. E Jesus passeava mais precisamente no Pórtico de Salomão. Bom, se a gente pegar por outros documentos históricos, como escritos do historiador judeu Flávio Josefo, a gente descobre mais detalhes sobre esse pórtico. Era um pátio coberto e sustentado por colunas que ficava no lado leste do templo, que foi construído pelo próprio rei Salomão. Vemos então que João relata de memória a discussão de Jesus com os fariseus, no inverno, ali debaixo do pórtico de Salomão, o que faz todo o sentido, uma vez que ele seria muito mais cômodo para todos ficarem, dessa forma se protegendo do vento gelado de inverno. Esse mesmo pórtico que João relata também acabou sendo usado como lugar de reunião entre os apóstolos, assim como descrito por Lucas no livro de Atos. Muito provavelmente, pois era de fato um lugar onde Jesus costumava ensinar. Agora vamos falar um pouquinho de geografia. Num vídeo passado eu falei como que Lucas, o autor de Atos, é um historiador preciso e talentoso. Ele sabia do que estava falando porque estava lá quando tudo aconteceu. E quando não estava, ouviu de quem estava. Para terminar, eu vou te mostrar como que João realmente também sabia do que estava falando, uma vez que ele também estava lá. Em João capítulo 2, versículo 12, logo depois do milagre onde Jesus torna a água em vinho, é dito que Jesus desce de Caná até Cafarnaum. Bom, se você parar para pesquisar, vai descobrir que Cafarnaum era uma vila de pesca à beira do mar da Galileia, que por sua vez fica abaixo do nível do mar. Para chegar em Cafarnaum vindo de Caná, você realmente desce. Pegando o caminho pelo Monte Arbel, de Caná até Cafarnaum é uma caminhada em descida que dura mais ou menos umas 5 horas. Em João capítulo 4, versículo 51, essa descida aparece novamente quando um guarda real desce de Caná até Cafarnaum depois de ter o filho curado por Jesus. E agora para fechar esse vídeo com chave de ouro. Em João capítulo 11, versículo 18, é mencionado que a cidade de Betânia ficava a menos de 3 km de Jerusalém. João diz isso casualmente enquanto explica como muitos dos judeus estavam reunidos na casa de Marta e Maria, que nessa ocasião específica era para consolar as duas pela morte de Lázaro, aquele que foi ressuscitado por Jesus. Bom, você se surpreenderia se eu te dissesse que se você sair do centro da onde ficava a antiga Jerusalém e andar até a antiga Betânia, você andaria mais ou menos isso? Cerca de 3 km? Sim, assim como João disse. Da antiga Jerusalém até a antiga Betânia dava cerca de uns 30 ou 40 minutos a pé. Era muito perto. E digo mais, é nítido que João não está nem preocupado com a precisão da distância que ele usa. Não é como se ele esperasse que alguém iria pegar uma trena e medir exatamente a distância entre uma cidade e outra. Muito pelo contrário, ele usa essa distância como vírgula para contar a história e explicar que pelo fato de serem cidades muito próximas, tinham muitos judeus vindos de Jerusalém ali com Marta e Maria, justamente porque era muito perto. Todos esses fatos indicam claramente que João sabia do que estava falando, porque de fato estava lá vivenciando os momentos ao lado do Senhor Jesus, e dando seu testemunho verdadeiro das melhores e mais memoráveis experiências que alguém poderia ter. Se você gosta de vídeos assim, curtinhos e divertidos sobre a Bíblia, já se inscreve no meu canal que eu tenho muita coisa legal para te mostrar. Eu também te deixo um convite para você assistir os meus outros vídeos. Se você curtiu esse, eu tenho certeza que você vai curtir os outros também. Se você tem alguma dúvida ou sugestão de algum vídeo que você quer que eu faça no futuro, deixa aqui nos comentários.